recapitulando, né, o que foi estudado, porque hoje nós estamos finalizando o capítulo. Então, como às vezes alguém falta, né, desde o início, não acompanha todo o estudo que acontece todas as terças, que é de ordem cronológica, no capítulo 16, não se pode servir a Deus a mamon. Estudamos aqui a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, instruções de desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos. E aí passa a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza. Item 15 é onde finaliza o capítulo com uma pergunta e uma resposta por um espírito. É feita uma pergunta pelo Senhor Allan Kardec e temos uma resposta. Porque quando inicia aqui nós temos instruções dos espíritos. Então, todos esses temas, algum espírito é que tratou, abordou e trouxe esclarecimentos acerca do tema. Aqui nós temos várias informações que foram trazidas pelo Sr. Allan Kardec, né, para o tema conforme o capítulo. Então, a gente tendo essa visão desse quadro, nós podemos nos situar onde nós estamos agora chegando na transmissão da riqueza. Antes de passar para o tema, temos essa reflexão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um ou amará o outro, ou se prenderá um ou desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Essa reflexão é importante porque o tema da noite é transmissão da riqueza. E nós estamos falando da riqueza material. Nós estamos falando do que a gente conhece como herança, que é de direito. Nós estaremos compreendendo melhor como é a vista, como nós podemos compreender e interpretar essa questão da riqueza. A gente se pergunta, mas eu não sou rico, eu não tenho o que deixar, financeiramente falando, bens materiais, mas a gente tem que ter uma compreensão porque nós estamos numa caminhada. E dentro dessa caminhada, a gente conhece pessoas que têm uma condição financeira avantajada, nós conhecemos pessoas que estão caminhando para ter essa condição e nós podemos, amanhã, por uma herança, passarmos a ter uma condição privilegiada no aspecto financeiro. E aí nós, normalmente, chegaremos a um termo. A vida, ela é um ciclo. E nessa fase final, haverá uma transmissão. Hoje já se transmite, já se faz essa partilha em vida. Já existe uma forma que evita problemas futuros entre os parentes, brigas familiares, que acontecem nessa fase de transmissão de riqueza. Muitas vezes o criador daquela riqueza, pelo seu labor, pela sua inteligência, por aquilo que ele fez, que ele conquistou, é natural que ele deixe, é natural que ele transmita. E aí nós vamos entender como a espiritualidade ela observa essa questão e como ela responde, já que às vezes é um tema que inquieta. A gente vê em certas situações que muitos, ditos milionários, bilionários, donos de grandes grupos, não têm essa dificuldade. Para não falar nome, existe um grupo aqui do Estado que está passando por um momento muito delicado devido a essa questão de transmissão de riqueza, que veio do pai, depois passou para os filhos, e hoje é uma situação muito complicada.
Não vou falar por questões éticas, então não tem por que expor o nome do grupo. Eu sei da história porque eu tenho um familiar que trabalha nele. E aí é uma situação muito delicada. Mas vejam só o que a espiritualidade responde, no caso São Luís. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmitir aos seus descendentes. Então aqui ele já inicia com a pergunta, já colocando um compromisso, já colocando que essa riqueza adquirida, que ele é possuidor, que ele vai transmitir naturalmente, ele já diz que depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida. Então veja, quando fala gozar durante a vida, porque a riqueza, ela possibilita não o gozo no sentido mundano. Entendemos atividades, conquistas, aquisições, muitas vezes produtivas. E que muitas vezes permite a quem tem essa condição conhecer o mundo, conhecer países, conhecer praias belíssimas, conhecer paraísos que muitos de nós conhecemos pela internet, alguma matéria televisiva, algum documentário, mas nós não temos condições financeiras de realizar aquele desejo. A gente vê as questões das conquistas materiais, que também o dinheiro permite, que aí não deixa de ser um gozo do conforto, de uma casa, um carro mais seguro, um carro mais confortável, poder viajar numa condição melhor, porque é dividida por classes, então você pode ir numa classe melhor. Nada disso é proibido. Essa desigualdade, aqui quando a gente falou do que foi estudado anteriormente, foi discutida a questão da desigualdade. Porque um tem um mais, tem menos. E aí vejam a resposta de São Luís. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte. Aí como eu falei, hoje já existem muitos pais que sabiamente já estão fazendo essa partilha em vida. Já estão fazendo a sua doação, partilhando a sua herança para os filhos em vida. E aí já fica tudo tranquilo. Então, isso aí tem sido muito bom. Aquilo de que gozou durante a vida, por efeito desse direito, está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Veja que interessante. Quando ele começa lá em cima e que diz que é depositado uma fortuna que Deus lhe permite gozar, veja, Deus pode aqui embaixo ver que o melhor para aqueles que serão os sucessores não sejam gozar daquela riqueza. E aí não é outra razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente construídas. E aí é o exemplo que eu ia falar, que eu estava falando, né, que eu mencionei, sem citar os nomes, desse caso de que o pai construiu uma grande fortuna. Os filhos, né, fizeram aí um gozo demasiado. Não se permitiram, né, ter a cautela e entender a responsabilidade de você possuir tanta riqueza. E aí, por isso, se encontra uma situação bem complicada. Mas vamos em frente. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas suas mãos da descendência. Não é a outra razão que eu falando. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos da sua descendência a fortuna que possua. Então, aquele que tem a vontade, aquele que desejou, ele é impotente. A partir do momento que ele desencarna, ou que ele transmite a riqueza para os seus herdeiros,
para os seus, ou para quem ele desejar, a partir daquele momento ele é impotente para administrar aquela fortuna. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. Então, a gente começa a ter a consciência de que a riqueza, como estudamos nesse capítulo todo, de que não pode servir a Deus e a Mamon, ela é um meio de transformação. Ela é uma grande oportunidade de que se possa propagar, se possa proporcionar, fomentar muitos benefícios. Aquele possuidor de recursos em grande e larga, ele pode promover eventos, ele pode, como a gente conhece, ser um grande filantropo. Ele pode fazer doações, ele pode construir creches, abrigos, ele pode proporcionar educação, esporte, patrocinando instituições como o Jefa. Nós temos vários patrocinadores. Nós temos pessoas numa condição que, já pela sua consciência, auxilia o Jefa acima da média financeiramente. Por quê? Porque já entenderam que aquilo que eles têm pode partilhar mais, pode dividir mais. Porque quando a gente pensa que quando a gente está dando, a gente está perdendo, muitas vezes a gente está multiplicando. Porque o ganho com a doação vem o quê? Do desapego. Quando a gente faz esse trabalho de estar numa condição sem se aprender, sem se prender a ela, nós estamos evoluindo espiritualmente. Porque nós estamos tendo controle daquilo, desse manancial de recursos que nós controlamos, nós direcionamos, nós estamos canalizando para o bem e não deixando ser dominado, não deixando que exacerbe, que instigue as nossas imperfeições. Quando se fala que é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Jesus alertara exatamente para o perigo da riqueza, devido a ela ser uma prova. Como se fala em gozo, e aí a gente agora vai para um outro sentido, é exatamente quando o homem dá vazão aos seus instintos. Possuidor de uma riqueza, possuidor de recursos que não o limitam na questão material, ele muitas vezes ele se perde. E quando a gente fala, e aqui a linguagem da época, fala o homem, aí entenda o ser humano, porque independe do sexo, se é masculino ou feminino, a riqueza ela está em mãos. E sempre se falar uma empresa muito rica, mas ela ali tem na sua direção, no seu escopo, pessoas que podem ser homens ou mulheres. Então, quando se fala aqui, entenda que é o ser humano que vai estar ali possuindo. Muitas vezes, quem aposta, quem gosta de fazer a chamada fé, a fezinha, às vezes ganha. Mas nem sempre, e já teve no passado algumas matérias sobre pessoas que ganharam, e perderam tudo. E aí a gente pergunta, aquilo foi um bem? Aquela pessoa que conseguiu ganhar na loteria, ganhar ali aquele prêmio de milhões, ele soube administrar? Aquele ganho trouxe benefícios para ele? O que é que ele está transmitindo com aquela conquista? Ele está transmitindo algo de positivo para a sociedade? Muitas vezes, muita gente que adquire uma grande fortuna, muitas vezes se perde. Infelizmente, porque
passa por uma condição, e às vezes a gente vê, por quem vem de uma situação mais deficiente, muito mais em atletas. Porque o atleta ele tem a inteligência, ele tem o físico e ele realiza. Mas muitos nem sempre se preparam moralmente, não se instruem. E aí, quando passam a ter fama, porque tem uma performance muito boa, eles passam a ter uma vida de realizações negativas. Seja farras, bebidas, drogas, relacionamentos sexuais conturbados, e eles se desviam de um caminho, mesmo sendo possuidor. E isso, hoje em dia, como falou Patrícia, com as redes sociais, tem instigado muito. Porque você vai e faz uma filmagem, você vai ali e você se torna um influencer, e muita gente se deixa influenciar. Por isso o nome é influência, porque influencia. Seja para incentivar alguém a seguir para um restaurante, para um hotel, para um tipo de conhecimento. E aí a proposta da doutrina espírita, ela é de libertação. Ela é uma proposta que vem nos guiar, nos dando recursos para que a gente possa trabalhar em nós as nossas deficiências e saber lidar com tudo aquilo que nós estamos vivenciando, cada um na sua esfera, cada um na sua experiência. Então, isso vai em qualquer escala. A gente está hoje numa situação bem empregado, desempregado, com saúde, sem saúde, passando por uma traição, passando por uma ingratidão, ou passando por um momento de gratidão, de felicidade, de alegria, de conquistas. Então, a situação sempre ela é mais ou menos, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, não vai existir essa tranquilidade. Tem uma história verídica de uma moça que ela tentou suicídio. Ela tentou suicídio. Mas ela não faleceu com a tentativa. E naquele período que ela estava no hospital, ela disse que recebeu uma visita do médico. A esse médico, ela já contando, que o médico entrou, aí disse, e ela muito triste, né? E ele disse, o que é que você tentou? Não, estava triste, a vida estava sem sentido, e eu estava querendo morrer. Aí ele falou, veja, aí tinha a máquina lá, fazendo o controle do batimento cardíaco, né? Aquela linha de altos e baixos. Aí diz assim, olha, a vida, ela é assim. É a vida. Está aqui, ó. Altos e baixos. O gráfico, né? Quem já viu, ele desce, ele sobe, ele vai, desce, sobe. E aí, ela disse, olha, aqui é o seguinte, quando ele ficar assim, acabou. Enquanto isso, todo mundo vai passar por dificuldades e vai passar por momentos de alegria. Só que a vida, ela não é retilínea. Ela não vai, porque se for, não tem mais vida. Chama de flatline, que é a linha, né, reta. Está ali. Então, quando se atinge aquilo ali, terminou. Enquanto a gente estiver nesse altos e baixos, faz parte. E aí a gente vem para uma instituição como essa, exatamente receber esse suporte, para que nesse momento de baixa, a gente se apoie, a gente se levante moralmente, a gente se levante espiritualmente, a gente se levante emocionalmente, para que quando a gente estiver no alto, a gente possa dar a mão para quem estiver embaixo. E aí é exatamente esse espírito de solidariedade que a gente deve administrar, a gente deve cultivar, entendendo que cada um carrega a sua cruz. E a cruz, ela não é pesada demais, pesada de menos. Ela é de acordo com a necessidade de cada um. Quando a gente passa a ter consciência disso, vai ficando mais fácil
a gente administrar os problemas. A gente estava falando sobre um grande amigo nosso que passou por um processo, né, de hospitalização recentemente. Como é que ele está fisicamente? E aí nosso amigo disse, a minha preocupação é que a pessoa esteja bem mentalmente, espiritualmente. Porque a questão de saúde com a idade, ela acontece. Ela vai bater na porta de cada um. Mas como é que nós estaremos lidando, independente da nossa idade? Se é por tempo, né? Se a gente já está envelhecendo, é natural, porque o corpo vai caminhar para um falecimento. Se acontece prematuramente, tem sua razão de ser. E aí, continuando, lá atrás, desigualdade das riquezas, item 8. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Por isso que na pergunta falou, né? Pode transmitir? Pode. Eu trabalhei, conquistei, tenho meus filhos, vão ser meus herdeiros. Agora, eles serão inteligentes, ativos, laboriosos para conservar, para aumentar, para trabalhar aquela riqueza? Serão sóbrios? Serão previdentes para conservar? E a gente vê muito isso. Tem um livro aí clássico, né? Pais ricos, filhos pobres, mostrando exatamente isso. Por quê? Porque muitas vezes, na criação, o pai trabalhou, conquistou, mas ele impossibilitou o filho de crescer. Ele deu peixe frito, tirou a espinha, colocou na boca. Ele não pegou o filho, levou para pescar, deu para ele uma vara de pesca, ensinou a colocar a isca e ensinou ele a ter paciência de pegar um peixe. Então, muitas vezes, não acontece isso exatamente por essa falta de desenvolver a inteligência, de orientar para essa situação que pode acontecer a qualquer momento. Veja que interessante. No capítulo 11, no item 13, amar o próximo como a si mesmo, encontramos a mensagem, a fé e a caridade. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de rolos procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. E aí a gente lembra que Jesus disse, a felicidade não é deste mundo, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus está em vós. Então essas conquistas reais, elas são imateriais. Elas são espirituais. Elas não são materiais. Quando a gente entender que a matéria é meio, é veículo, é instrumento, a gente vai entendendo que a gente tem que ter o controle e a condução das nossas vidas. A gente tem que controlar os nossos desejos. A gente tem que dominar os nossos instintos. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Veja, eu dei destaque aqui. Que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Mas veja, nós somos espíritos imortais. Acreditamos na reencarnação. Acreditamos que essa não é a nossa primeira existência. Então nós estamos retornando ao cenário terreno. Estamos tendo uma nova oportunidade. Já estamos aqui. Muitos estão aqui estudando porque estão se preparando para um novo mergulhar na carne. E aí, a casa é uma casa de oração, é de consolo e de esclarecimento. Não só para os encarnados, como para os desencarnados. Auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Veja, exatamente esse é o ponto da questão. Então, tudo que
que aqui chega até nós, em demasia ou escassez, tem uma necessidade de valorização. Por quê? Porque essa existência, ela visa o aperfeiçoamento moral. Claro que esse aperfeiçoamento moral, ele pode e ele acontece ligado ao desenvolvimento intelectual. Tanto que a gente fala as duas asas, da inteligência e da moral. Agora, sem a moral, você tem criaturas inteligentíssimas, você tem criaturas desenvolvidas, mas o que elas fazem com esse uso? Que também é um uso que é proporcionado para que sirva a esse elemento do aperfeiçoamento moral. Então, quanto mais oportunidade de se desenvolver intelectualmente, se graduar, pós-graduar, estudar, ser doutor, ter um pós-doutorado, isso é conhecimento material, é uma especialidade. E que você está fazendo o que dela? Você está se exibindo? Você é vaidoso? Você tem títulos? Tem os títulos honoris causa. Mas para Deus, o que vai valer mais? Um sábio na matéria ou um humilde de coração que vive ali, né, no seu cantinho, na sua choupana? É exatamente essa análise que a gente deve fazer, sem levar em conta as vicissitudes, dificuldades ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também o meio de vos aperfeiçoardes. Vejam só. As dificuldades ordinárias da vida, a diversidade de gostos, dos pendores e das necessidades. É também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Então veja, se eu transmito uma riqueza, é um bem que eu estou fazendo, mas aqueles que estão recebendo estão preparados? Então, se eu tiver essa riqueza, como eu devo me comportar? Eu estou me desenvolvendo espiritualmente, fazendo uso dessa riqueza para que eu consiga superar os meus gostos, pendores e necessidades, que são imperfeições da alma, em prol das perfeições que eu devo desenvolvê-las. Aperfeiçoamento moral. E aí, no dicionário tem lá, o que é moral? É um conjunto de valores individuais ou coletivos, considerados universalmente como norteadores das relações sociais, da conduta dos homens, concernente ou próprio da moral. Então veja, qual é o conjunto de valores que norteiam as nossas vidas? Quem foi e quem trouxe o maior conjunto de valores morais na Terra? Então Jesus, ele é exatamente a figura da perfeição que Deus ofereceu à humanidade para servir de modelo e guia para todos nós. Jesus, o que ele falou, ele vivenciou. Ele não escreveu, porque a escrita dele não era na matéria, era nas almas. Era na essência. Então, quando Jesus tocava, ele transcendia a matéria e ele ia no ser. Ele alcançava a intimidade de cada um. Ele lia ao olhar, ao se encontrar com cada um de nós, ele alcançava a nossa intimidade, tanto quanto ele se encontrou com Zaqueu, que também está nesse capítulo. Isso é importante, entender o capítulo, para entender o conjunto e tirar a lição, já que essa foi a última pergunta e resposta, o último item do capítulo, o encerramento dele, que é exatamente esse momento que a gente precisa aproveitar, porque nós estamos diante do Consolador prometido por Jesus. E aí, vejam só, todo mundo, né, de um modo geral, que é natural, quer ter uma condição de vida melhor, quer ter uma conta bancária mais tranquila,
quer depender ali do empréstimo, não quer depender ali do cheque especial. Né? Cartão de crédito é uma grande armadilha. Né? Poucos, raros são aqueles que sabem utilizar daquele crédito. E normalmente é uma armadilha porque o crédito é superior ao seu ganho. Nunca é proporcional. Né? Não tem um limite, como tem ali no consignado. Né? O consignado ele já diz, não, você não pode pegar mais do que isso. Porque sabe que se pegar, vai ser puxado na folha e a pessoa não vai receber nada. Então limita. Mas os bancos, de modo geral, as financeiras, eles dão crédito mesmo. Isso aí é uma grande armadilha. Porque enquanto você lá na frente, né, quem cair, né, ou não souber administrar, vai passar por grande dificuldade, porque vai ficar ali pagando, e no final ainda é acionado, né, tem seu nome negativado, etc. Mas vejam só, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Uma rainha de França, ave de 1863, Instruções dos Espíritos, né, uma realeza terrestre. O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Ela se perguntou. O que é que ela levou? Ela não era uma rainha? Né? Mais rica do que uma rainha com fortuna, né? Nada. Absolutamente nada. E aí a gente entende que nem o corpo a gente leva. Quanto mais os bens materiais. Quanto mais uma conta bancária, joias, imóveis. Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o cúmulo. Veja a reflexão do espírito que teve a experiência de na Terra ser uma rainha. Como tem ainda alguns reis, alguns príncipes, algumas princesas, né, algumas rainhas, tem mundo afora. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. E aí ela vai. Porque ela fala da verdadeira realeza, que é a realeza de Jesus. E onde ela encontrou servos que ela desprezava em condição espiritual superior à dela, e que foram ali ajudá-la naquela transição. E aí, veja que reflexão Santa Teresa d'Ávila nessa oração para o momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo um momento muito conturbado, pessoal. É um momento de transição planetária. A gente está vendo guerras que sempre existiram, que agora a gente está vendo ela mais, até porque os veículos, os meios de comunicação fazem com que essas informações cheguem mais rapidamente a todos nós. Mas nós vivemos numa guerra. A gente vive aqui no Brasil, são mais de 50 mil assassinatos. Então são mortes violentas, fora outros tipos de crimes, violências domésticas, espancamento, estupro, pedofilia, drogas. A gente vive um momento lá fora, que a gente está vendo, estamos orando após uma pandemia que ceifou a vida de vários espíritos, de vários conhecidos nossos. Nós estamos vendo uma guerra que já está computando quantas mortes. E na iminência de uma guerra atômica. Divaldo falou sobre isso. Por que aconteceu o coronavírus? Ele veio, atingiu todos, independente da nacionalidade, independente da condição social, cultural, rico ou pobre, independente de qualquer coisa, para trazer um despertar, para evitar um mal maior que estamos orando para que não aconteça, que é a Terceira Guerra Mundial. E aí a gente tem que ter uma base. Porque a gente está vendo, né, a fala recente lá do pessoal que dá o apoio, né, dá o suporte financeiro, olha aí a riqueza, né, sendo usada para alimentar uma guerra, para fomentar uma guerra. E vejam só, que a gente está vendo que um diz, não
faça nada comigo, porque eu acabo com você amanhã. Só quando fala acabo com você, não está se falando de uma, duas pessoas, que eu não gosto de Antônio e vou resolver meu problema com o Antônio. Está falando de você apertar um botão e acabar com o povo. Milhões e bilhões de pessoas. Então veja, que lucidez. Nada te perturbe, nada te espanta. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Nada te perturbe. Nada te espanta. Veja, a gente está vendo tudo isso. Mas não adianta o desespero. Não adianta o pânico. Não adianta sairmos de órbita. Adianta sim a gente ter Deus, sabendo que Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, que nada acontece por acaso. O que está acontecendo tem uma razão. E quais lições que a gente deve tirar? Por isso a gente precisa ter esclarecimento. Conhecendo a verdade e entendendo que tudo é transitório, a gente suporta, porque tudo passa. Toda dor, todo sofrimento tem data e hora para terminar. Tudo é passageiro. Eleva o pensamento ao céu sobe. Por nada te angustie, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E que venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável. Tudo passa. Então veja, o tema é sobre transmissão da riqueza. Quanta gente está apegada a isso? Quanta gente está preocupada com isso? Tudo passa. Se acontecer, que a gente esteja preparado para saber lidar. Por quê? Nós seremos cobrados. Não é cobrado de ninguém. Não vai ser Paiva, que foi um instrutor, um orientador, facilitador, que vai encontrar alguém e dizer, mas você estava lá escutando as minhas palestras. Não. A gente já estudou, a gente já aprendeu que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Então quem vai cobrar, nós vamos nos cobrar. Agora que a gente saiba cobrar. E não adianta também o sentimento de culpa que, em vez de edificar, nos mantenha ali, baixos, cabisbaixos, depressivos, que é outro problema que a gente vê. Exatamente não saber lidar e a gente vai se anulando, a gente vai se abatendo, a vida vai perdendo sentido. Deseje as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Amam como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Então veja a lucidez de Santa Teresa d'Ávila, quando ela traz uma oração que é uma bússola, e que a doutrina espírita, em todos os seus capítulos, bem-aventurados os aflitos que serão consolados, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que o reino de Deus será deles. Então, toda a mensagem que tem no Evangelho, ela está exatamente de acordo com essa orientação. Está de acordo com o caminhar e com os exemplos que Jesus nos trouxe quando ele transitou na terra e foi maltratado, foi escorraçado, esbofeteado, aprisionado e ao extremo que foi crucificado. Jesus esteve inabalável, porque Jesus, ele tinha Deus em seu coração. Ele conhecia, pela sua conquista espiritual, o Deus bom, o Deus misericordioso, o Deus justo. E conhecendo e sabendo que tudo era transitório, o que é que ele faz?
qual o último brado do Cordeiro na cruz? Né? Como dizem, Pai, perdoar-lhes, pois não sabem o que fazem. Então ali ele atesta o que a gente está estudando, que tudo é transitório, que tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele passou, muitos daqueles que ele viu ali, somos muitos de nós. Ainda alguns continuam perseguindo Cristo. Continuam perseguindo os cristãos. Diferente, em alguns países, daquela época. Porque em outros, existe a não aceitação do cristianismo. Então, quem for cristão é perseguido, de fato, ao extremo. Mas nós vivemos numa sociedade, no caso nós que estamos reencarnados no Brasil, estamos vivendo no Brasil, que a gente não precisa do Holocausto. A gente não precisa, para testemunhar, nos dirigirmos nem ser encaminhados ao círculo romano. Nenhuma fera, nenhum crucifixo, nenhuma crucificação, nenhum gladiador nos alcançará. Nós não seremos jogados a esse tipo de feras. Na verdade, no momento atual, essas feras, elas estão muito mais dentro de nós do que fora. Essas feras são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a intolerância, a prepotência, as viciações. São exatamente esses, sim, que são os nossos maiores desafios na atualidade. É o que nós precisamos para vencer a nós mesmos, é conquistar esses valores através da vivência. E aí a gente que está estudando, nós que estamos aprendendo, como um bom aluno ou como um aluno, seremos testados. Provas e expiações. Então, seremos provados. Até porque a aprovação, ela necessita para uma fixação. Então, quando a gente estudava matemática, a gente repetia para fixar a fórmula, o raciocínio, o começo, meio e fim. Então, a gente chegar no resultado, a gente tem que fazer o desenvolvimento. É o que nós estamos passando, por um desenvolvimento e um aperfeiçoamento moral e espiritual. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele alcance a nossa intimidade. Que os benfeitores espirituais aqui presentes consigam, sendo nossos guias, mentores, jogar essas sementes e encontrar em nós um terreno de fé, para que tudo aquilo que vem sendo tratado, ensinado, estudado, se transforme na nossa intimidade, para que nós, quando deixarmos a terra, possamos estar com o nosso tesouro, que é exatamente esse tesouro conquistado, que são essas vitórias em relação às dificuldades, aos vícios, às transformações morais que nós realizamos na existência. É o que vai contar, porque não é a riqueza que a gente vai levar. O que a gente vai levar são as conquistas do Espírito, que são conquistas eternas. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, continue nos abençoando, nos fortalecendo e nos encorajando para que possamos seguir firmes e fortes nessa estrada rumo à perfeição. Muita paz, Deus seja conosco, pois